Fala pessoal, beleza? Felipe Moura aqui, o Eduardo. O Eduardo está estagiando e fazendo as medições de altura de saída. Tem dois métodos que ele está fazendo. Um é o da régua, mostra aqui, Eduardo, e o outro é o da transparência. Então aqui, ó, quando ele vai medir a altura, é muito fácil. Você vem aqui, tem aqui um ponto de medição, ele mede na toceira aqui e anota. Faz em vários locais do pasto e depois ele tira uma média. E essa média que a gente precisa. A outra metodologia que vocês podem fazer é com a transparência. Quando a gente, ou um plástico, você joga aqui ele no chão, pega o ponto mais baixo e o ponto mais alto e gera uma média. Essa é uma média daquele ponto. Essa é uma outra metodologia com a transparência ou com a régua. Ele faz isso na área inteira e depois encontra um lugar do ponto exatamente médio, que vocês vão entender o que acontece quando você vai para o próximo piquete onde os animais vão entrar. A mesma metodologia, aí ele vai fazer uma simulação de pastejo naquele ponto exatamente médio, vai levar isso para as casas, seca, pode ser no micro-ondas, pode ser numa air fryer, e você vai ter quilos de matéria seca que está acumulado por hectare. Em cima disso a gente calcula a lotação. Nessas medições de altura, quando você pega a saída e vem para o próximo piquete, faz então a altura do que seria da simulação de pastejo. A parte de resíduo embaixo fica intacta, né, que a gente não quer que os animais entrem ali, e dali para cima, que é o que foi acumulado dentro de todo o ciclo de pastejo, a gente mede a altura, simula o pastejo e pesa e faz essa extrapolação de metro quadrado e depois para hectare. O que acontece é que dentro do ciclo de pastejo, o maior incremento de produção é do perfilhamento. Então você começa a ver aqui a produção de novos perfilhos que vem da base. Quanto maior o número de perfilhos, melhor. Veja que o resíduo daqui para baixo, ele é sempre o mesmo resíduo sendo mantido. Contanto, as folhas eventualmente que são produzidas, elas e não são pastejadas, elas acabam entrando num processo de senescência. A quantidade de material morto, ela pode ser muito maior quanto maior a produção. E isso interfere na eficiência de colheita. Em contrapartida, é um grande incremento da produção, da melhora de matéria orgânica no solo. Então a gente entra num balanço entre produção e morte, crescimento e morte. Isso se chama acúmulo líquido, ou seja, a diferença entre o que está crescendo dentro do ciclo produtivo e aquilo que está morrendo é o que a gente chama de acúmulo líquido. Então é importante entender que o perfilhamento é um grande incremento de produção de matéria seca, mas que também existem perdas dentro do sistema. Se nós perdermos menos do que a gente ganha, todo o processo está positivo.